Bom, Jackie, bem-vindo aqui a esta nossa iniciativa de conversar consigo perante professores e alunos das nossas escolas, e estamos a realizar isto nos 20 anos da sua atividade literária, e eu queria saudá-lo por isso e felicitá-lo por isso, porque eu, tendo sido editor de todos os livros, nem sequer fazia ideia que em 20 anos publicou 23 livros. De facto, eu às vezes acho que o Vendal trabalha pouco, não é? Mas na realidade não se pode exigir mais, não é? É um autor, digamos, muito prolífero e que nos dá, digamos, livros maravilhosos, não é? Queria felicitá-lo então por Obrigado. isso e queria também chamar a atenção do seguinte: o Onjaki, digamos, escreve nos vários géneros literários que habitualmente se usam. Não é só a ficção, é também a poesia, é também o conto, a novela, o romance, o teatro, até um livro de teatro que temos publicado, e isto mostra, digamos, mostra-nos a nós, leitores, quer dizer, a amplitude da sua atividade, não é? O primeiro livro que começou, publicou, foi portanto em 2020, é por isso que estamos a fazer as mudanças, e era um livro de poesia, Ato Sanguíneo. Depois foram mais 5 livros de poesia, né, dos quais o último tem este interessante título, e há gente em casa, digamos, que não se sabe se é uma pergunta, se é uma afirmação, e que ilustra bem aquilo que é o livro, né? O Ozaki tem muita experiência, né, de contactar com alunos e com professores, né, porque, digamos, ele é muito estudado nas escolas, né? Explique-me lá o que é que pensa, digamos, do papel que a poesia tem ou pode ter na educação do gosto literário dos nossos alunos. Olá, queria começar por cumprimentar todos os nossos, não sei se são telespectadores, web espectadores, bom, amigos e amigas que estão desse lado. Queria começar por uma nota muito rápida de agradecimento por todos estes anos de trabalho. Realmente nós começamos a publicar, era a editora que eu queria quando eu estava em Portugal, eu era estudante e já escrevia e enviava coisas pelo correio a várias editoras, mas a editora secreta que eu tinha esperança que me aceitasse como autor era a Caminho. Ainda não havia o Grupo Leia, era a Caminho, e isso foi uma coisa realmente foi um acasalamento feliz, porque podia ter ficado com outra casa, mas esta era a casa onde eu queria estar. E tem sido um trabalho magnífico, como diz, esses géneros todos são possíveis de se fazer e de se mostrar, porque vocês têm feito esta calorosa difusão de todas estas dimensões da minha obra, umas melhores que outras, naturalmente. Eu sou mais do conto, mas também faço poesia, de vez em quando, como sabe, também faço romances, mas eu sou mais do conto. A poesia, eu creio que tem uma importância muito específica e muito bonita nas nossas vidas. Eu costumo, sim, e gosto muito de ir às escolas, em qualquer país. Creio que até o país onde mais escolas visitei foi Portugal. Muitas vezes aqui em Angola, eu moro agora em Angola, nos últimos 3 anos, e as pessoas perguntam por que não vou às escolas, e eu digo, olha, eu não tenho o hábito de impor a minha presença, eu vou onde sou convidado, e poucas vezes sou convidado para ir às escolas aqui, não é o caso em Portugal, já fui a muitas escolas, e até, creio saber, temos sempre uma lista de espera para as escolas em Portugal. Nesse sentido, eu gosto muito de conversar com crianças, adolescentes e adultos sobre poesia, porque quando eu ouço uma pessoa dizer eu não leio poesia, ou até mais grave, quando a pessoa me diz eu não gosto de ler poesia, eu que leio muita poesia, leio poesia quase todos os dias, não escrevo todos os dias, mas leio poesia, tenho a impressão que quase todos os dias, nos últimos 30 anos, não creio que tenha passado um dia sem pensar ou ler um poema. Creio que é uma questão de encontrarmos o poema. Não deveria haver um leitor que diz eu não leio poesia. Primeiro, é tão curto que não chateia. Se a pessoa disser eu não vou ler um romance de 300 páginas, a gente ainda entende. Agora, ter contacto com um poema que lhe levará entre 10 a 200 segundos para ser lido, eu creio que é uma questão de encontrar. Uma vez encontrado, é um encontro muito bonito. É curioso, e eu acho que devemos sim promover a poesia nas crianças bem pequeninas,
porque eu acho que é diferente crescermos com a poesia e perto da poesia e não termos tido contacto da poesia. Que é importante, às vezes não se explica, faz sentir, com rima, sem rima, há qualquer coisa de misterioso, não é? A gente lê um poema e ou sorri ou pensa em alguma coisa. E isto acontece, seja com uma criança, com um adulto, com um velho, até com, como dizia o Manuel de Barros, que lia poemas para as árvores e para os animais. Portanto, eu acho que é uma questão de encontro. Sim, isso é verdade, não é? Então, eu posso até evocar aqui uma experiência que tive eu próprio quando andava no liceu, não é? E um dia, na aula de latim, que era uma coisa, não era fácil, não é? O professor decidiu ler a primeira estrofe da Eneida. E ele leu, e eu estava lá no meio de uns 40 ou 45 galfardos ali. Fui péssimo aluno de latim, não é? E de repente aquilo entra-me pelo ouvido de tal maneira, com aquela musicalidade da prosa, que eu ainda hoje sei os 2 primeiros versos da Eneida, não é? E entra por essa maneira, não é? Agora, neste seu último livro, A Gente em Casa, né, de que já falámos, né, há lá um poema longo, digamos, que me fascinou especialmente, né, e eu peço-lhe que faça a demonstração prática, leia um bocadinho, ou até a totalidade do poema se quiser, para fazer a demonstração prática de como uma coisa nos entra pelos ouvidos dentro, e nós nunca mais deixamos de prestar homenagem a esse género que é a poesia, que você também pratica. Faça lá essa leitura. Vou ler um excerto de um poema que foi feito a pensar e é dedicado também ao meu avô. O meu avô era um personagem, bom, era uma pessoa, claro, mas era também um personagem porque era pescador. E toda a sua comunicação mesmo conosco, com o meu pai, comigo e com todas as pessoas, creio, da vida dele, passavam pelo mar. Ele era incapaz de dizer ou de manifestar qualquer coisa sem invocar uma imagem marítima. Por exemplo, quando estava doente, dizia a onda está-me a bater de lado. Isto significa o navio, como ele ainda velejou com vela, que não deve cruzar a onda na perpendicular. Ora, se a onda bate de lado, o navio está em perigo. Outra que ele tinha quando pensava que tinha às vezes coisas no coração, dizia, estou a sentir peixe. Sentir peixe nada mais é do que quando tinha a linha na mão, à espera do peixe, e o peixe mordia a 200 metros de profundidade, e ele sentia um esticão na mão. Então, quando ele sentia uma pequena, alguma coisa no peito, ele dizia sentir peixe. E esta é outra coisa bonita da poesia. Não é só a poesia, não existe só no universo em que a escrevemos. Um sapateiro é um grande dizer de poesia, porque às vezes os pastores do campo, não é? Invocados desde Torga, Fernando Pessoa, toda a gente invoca o pastor, porque o pastor está no olhar e perde-se com o olhar e depois, claro, tem uma sabedoria de poesia. Este meu avô falava muito do mar e o meu poema, a dada altura, diz assim: hoje sei de cada vez que olho o mar, ou o mar a mim se exibe, quando lá vou e chego ao Namibe, que essas tardes não eram a chegada do vento norte, essas tardes não eram de um tempo virado para o futuro, nem tínhamos tantos mais dias, essas tardes eram o teu gesto lento a olhar para trás, e não era cansaço, era sal, e não era lentidão, era excesso, e nem era eu a martelar e tu a ver, eras tu a ver-me aprender pedaços de um gesto a que já sabias chamar sul. Acontece-me dizer que faz domingo no mundo, como se este dia e esta tarde fossem um baloiço parado, preso aos galhos, aos dias do nosso abacateiro. E depois continua, é uma evocação que eu fiz como se estivesse a conversar com o meu avô. Exatamente, é isso mesmo, mas fui eu, exatamente, mas fui eu, digamos, ficamos presos a essa melodia, não é? Ficamos presos a essa melodia, tal como eu fiquei, eu tinha para aí 15 anos, não é? Tal como eu fiquei nessa aula de latim, né, com imensa gente, eu tinha imensos alunos, né, e eu ouvir aquela coisa de uma língua que eu não sabia nada. Né. Ele dizia, armar, virunque, cano, troieico e primos, abores. Eu nem sabia o que queria dizer, agora já sei. Mas olha, para além da poesia, você também já publicou vários, acho que uns 5, né, uns 5 livros para crianças.
E todos eles com muito êxito, também eles agarrando, quer dizer, histórias que são quase temas para um poema, né? São vários, eles estão sempre constantemente a ser reeditados, mas queria evocar o último, que é O Convidador de Pirilampos, ilustrado por António José. O António, que é o seu amigo e está sempre a trabalhar consigo. É verdade. E que, digamos, o que é este Convidador de Pirilampos, né? Que aliás tem um certo paralelismo com aquele outro sobre a noite escura, não é? Exato, também publicou. Pois, não, Diga lá como é que as coisas se ligam uma com a outra. A dada altura eu comecei a pensar nisto, bom, não é pensar, sentir. Quem cresceu em Luanda ou quem cresceu em Angola do modo geral, bem, digo crescer em Angola, eu cresci depois da independência, não me refiro, são duas Angolas, há uma Angola antes da independência e uma Angola depois da independência. Nesta Angola pós-independência, enfim, há vários fatores aqui que se cruzavam e um dos quais é a guerra. A guerra originava por vezes ou guerra ou uma guerra mais distante, mas que trazia-nos aqui algumas faltas de água e algumas faltas de luz. Portanto, a falta de luz elétrica, a luz solar aparece diariamente. Felizmente, porque senão eu tenho um personagem que diz isso, ainda bem que o sol é grátis e que a luz do sol é grátis, senão aqui em Angola de vez em quando não tínhamos sol. Como a luz faltava muito, eu sempre quis fazer essa homenagem e o livro Convidador de Pirilampos faz parte dessas 3 histórias que nós fizemos, que se chamam histórias sem luz elétrica. Nas 3 histórias, que é a bicicleta que tinha bigodes, Uma Escuridão Bonita e agora o último, O Convidador de Pirilampos, não é? Nestas 3 histórias há uma questão central que é a falta de luz, não é bem a falta de luz, é a importância da escuridão, é mais isto, não é? E no Convidador é isso, né? Brinca-se com o miúdo que tem um bocadinho medo do escuro, que é um medo comum, universal, tem até adultos, e ele brinca e começa a encontrar estes pirilampos e descobre que os pirilampos para ele são uma reserva de luz, se não houver luz eu posso juntar pirilampos e ter os pirilampos aqui quase como se fossem lanternas, insetos lanterna, não é? E também há um avô que vai cortando a laranja e que vai aos poucos tentando amenizar o medo da criança, mas também valorizando a importância do escuro. E eu gosto muito de trabalhar com esses elementos, Zeferino, sobretudo quando estou com crianças, eu gosto de trabalhar os desafios mais... Porquê que o medo há de ser mau? Porquê que não se pode falar sobre racismo com as crianças? Porquê que não podemos falar sobre alguns aspectos da sexualidade com as crianças? Eu acho que esses são os desafios da literatura infanto-juvenil, não é? Claro, bonitos, lúdicos, mas que tragam algum debate e alguma magia, não é? E o escuro parece não ter magia, mas tem. Exatamente, e essa experiência que pode ser daí, nós aqui praticamente deixámos de ter, não é? Porque quando está escuro alguém diz vai lá e acende a luz, não é? E a luz acende, não é? Portanto, é aquela coisa que passar horas, não é? Passar horas sem luz, não é? Portanto, não é, vai lá, vai. Portanto, e essa coisa do escuro, viver o escuro acordado, não é? Vou ter de facto um grande proveito disso, porque nos recorda, quer dizer, porque isso faz-nos voltar para dentro de nós próprios e recorrer à nossa imaginação. E faz parte da infância, não é? E também o espaço da conversa, não é? Quando faltava luz, íamos ainda mais para a rua, ou ficávamos no quintal, ou seja, não se fazia nada elétrico, e as pessoas têm mais tempo para ter conversas sem eletricidade, não é? O que é uma coisa boa. Mas como você já disse, que há a poesia, aos livros infantis, não é? Mas aquilo que mais destaca, ou que você mais pratica é a prosa, não é? Então pratica enquanto contista, como você já contou, não é? E como alguns contos um pouco mais longos, digamos, uma novela, romancistas, portanto, que publicou, digamos, mais que um romance, não é? Em todo o caso, digamos, logo a seguir à publicação do seu primeiro livro de poesia, publicou uma novela, não é? Portanto, que me fascinou sempre, né? E sobretudo aquela primeira página sempre me deixou fascinado digamos, pelo caráter melódico da coisa, e porque fala sobre o som, e fala sobre o som, digamos, a fala humana, o assobio, não é? Fala sobre o assobio, digamos, em condições muito particulares, que é uma igreja, digamos, o livro chama-se O Assobiador, está aí disponível, e vale a pena pegar,
ou sozinhos, ou na sala de aula, pegar naquele texto e lê-lo para dar essa ideia do maravilhamento que a obra literária nos provoca, não é? E eu queria falar consigo sobretudo ouvi-lo a ler essa primeira parte, a abertura desse livro extraordinário que é O Assobiador. Este livro até tem uma história curiosa, bem, para mim, porque ele, mais uma vez, era quase para ser um conto, o que para mim é natural, as coisas começam como um conto, não é? Às vezes crescem para novela, às vezes crescem para romance e às vezes ficam como conto, que eu também gosto, não é? E às vezes até são vários contos que a gente fica na ideia de que, mas isto é um romance, já vamos chegar lá um pouco mais à frente, não é? Exato, já falaremos sobre isso também já aconteceu, não é? E era isso, era sobre um homem que chegava a esta aldeia de madrugada e começa assim: chegou em outubro, ao mesmo tempo que as chuvas compridas e silenciosas daquela aldeia, os cabelos caíam-lhe pelos lados magros da cara, a roupa estava totalmente ensopada e pesada, os olhos mal se abriam, de tanto espanto. Era uma chuva tão molhadora como qualquer outra, mas sem o dom natural de fazer barulho ao cair. Acreditou estar no meio de um intenso nevoeiro e abriu a boca, provou a água, a sua realidade molhada, e sentou-se à porta da igreja. Nunca tinha vivido uma chuva assim. Pousou o saco nas escadas, olhou, ainda com esse olhar molhado, as pombas que circundavam a igreja. Avoavam à volta dela, aterravam nas janelas e voltavam ao voo. Só elas faziam barulho, só se ouvia o barulho delas. Mais longe passeava uma récua de burros, é verdade, burros aglomerados, cinzentos, gordos, felizes e passeantes. Entrou na igreja com um passo miúdo, sem fazer barulho, era de manhãzinha e já tinha acontecido a primeira missa. Respirou o ar que lá estava, sentiu uma delicada religiosidade penetrar-lhe os pulmões e o coração. A beleza da arquitetura, a luz filtrada pelos vitrais, a manhã e o momento, a ausência do padre, fizeram-no começar o assobio. Descobriu, ao fim da primeira música, que se tratava de um dos melhores sítios do mundo para assobiar melodias. E depois por aí vai, não é? E é um livro que de facto explora o assobio e o silêncio, né? E eu, quando terminei de o escrever, e lembro-me quando lhe falei desta história, eu disse-lhe, eu não sabia o que era, disse: olha, Zeferino, tenho aqui uma coisa que não sei se é um conto longo, uma novela, queria que lesse, porque eu tinha dúvidas em relação ao formato, não é? Mas creio que depois chegamos à conclusão que não era tanto o formato que interessava, não é? Era a história que ali estava. Exatamente, a história e a maneira como está contada, porque é o assobio e está contado de tal maneira que nós próprios entramos dentro da igreja e ouvimos o assobio. Depois mais adiante chega ao padre que fica maravilhado também ele próprio com o assobio. Mas mesmo o que se passa no exterior, as pombas, os burros, aquela descrição dos burros felizes, né? Gordos e felizes, né? E pacientes, né? O burro todos numa harmonia. O burro é isso mesmo, é um animal feliz e paciente. Né? É um trabalho que me deixa surpreendido até hoje, Zeferino, porque realmente tem os seus leitores dedicados. Zeferino é um dele, no Brasil, sim, em Angola, tem pessoas que sempre me falam deste livro, e o Assobiador. E eu digo, olha, eu acho incrível, porque eu não sei muito bem de onde é que veio aquilo, e às vezes também é bom reconhecer isso, né? O Assobiador não é um produto da minha ficção racional, pensada para, não, é um produto do meu instinto, e isso é bom, aceitamos que de vez em quando há histórias que vêm de lugares misteriosos. Exatamente, né? Digamos, era contada de uma maneira que é sua, pessoal, maneira de contar, sim, mas que nos entra na alma. Agora, portanto, este encantamento, não é? Que se nós retirarmos da leitura dos seus livros, não é? Que já vimos na poesia, vimos também na prosa, né? Ela materializa-se, digamos, numa enorme quantidade de personagens. Eu já estive para fazer uma lista dos seus personagens, mas ainda não tive tempo, mas ainda vou um dia pegar nos livros todos. Mas eu vou-lhe oferecer um dicionário dos meus personagens. Sim, os personagens para todos por aí fora, não é? Digamos, um deles, você deu-lhe um particular destaque, não é? Porque fez, digamos, com esse personagem um romance, não é?
e até eu pus o nome no título, que é A Avó 19 e o Segredo do Soviético. Onde é que você foi buscar esta personagem? Olha, a avó 19, na realidade, digamos, sim, o nome avó 19 já é de um personagem, mas ela corresponde a uma senhora que era a minha avó, que é a mãe da minha mãe, que a dada altura, no meio da sua vida, teve um problema de saúde e foi necessário amputar um dedo do pé. E então, por acaso até foi uma tia minha, fomos buscá-la, eu fui viajar com a minha avó para acompanhá-la e ao voltar eu vejo a minha tia, chamou assim, olá minha 19vinha, e aquilo ficou na cabeça, eu pensei, por que estás a chamar 19vinha? Ela diz, porque a minha mãe agora só tem 19 dedos. E aquilo ficou-me na cabeça, não é? Opa, e agora se os netos passassem a chamá-la avó 19, não é? Na realidade não aconteceu muito no ambiente da família, mas ela, a minha avó, é conhecida no mundo como a avó 19. No Brasil era uma loucura, as pessoas diziam, quando é que trazes cá a tua avó 19? Nós queremos conhecer a tua avó 19, não só pelos 19 dedos, que de facto é verdade esta parte, mas o que é interessante é isto, não é? Não interessa, ela até podia ter 22 dedos, não é? A questão é como é que se pega numa história dessas, semi-real ou da realidade, e se traz para os livros. E a avó 19 foi crescendo enquanto personagem. Ela estava, Zeferino, a avó 19 é a mesma pessoa, é a mesma personagem que a avó Agnete. Ela aparece em 2 ou 3 contos, no primeiro livro de contos, que se chama Momentos de Aqui, que foi o primeiro livro que eu publiquei na Caminho, foi um livro de contos, Momentos de Aqui. Foi o primeiro livro que nós publicamos na Caminho, que até não costuma ser comum, mas vocês começaram por publicar um livro de contos. E ela já entra a avó 19 e já entra o universo da Praia do Bispo, que era um bairro aqui de Luanda, onde ela morava, e aí no conto já se começa a configurar um bocadinho as coisas. O Avó 19 e o Segredo Soviético é um romance que nós publicamos em 2010 ou 2012, se não estou em erro, e que recupera todas essas pessoas da Praia do Bispo, como era impossível não recuperar. Eu creio que às vezes tenho tido a sorte, sinceramente, de dizer que não desfazendo o meu trabalho, que é algum, e também a gente não pode dizer, não posso evitar dizer que tenho um trabalho literário considerável, mas muitos desses personagens estão prontos na minha família, percebe? A avó Agnete, com a vida dela, estava pronta para ser um personagem. Eu é que a fiz personagem literário, mas ela estava pronta. O tio Vítor, um tio meu, irmão da minha mãe, que dizia que tinha, não sei, até hoje acho que sim, que tinha uma piscina de Coca-Cola em Benguela. No meu bairro, as pessoas ficaram malucas, porque eu tinha um tio, noutra província, Benguela fica a 600 quilómetros daqui, que tinha uma piscina de Coca-Cola, numa altura em que a Coca-Cola nem havia aqui em Luanda. Então eu fiquei o mais importante da rua, só por ter um tio que tinha uma piscina de Coca-Cola. Olha, eu não precisei de inventar isto. Está lá o conto, a piscina do tio Vítor, uma coisa assim, não é? Pois é isso. Às vezes eu acho que é... Nós vemos nos seus contos, nos seus romances, vemos isso mesmo, não é? Que os personagens são realmente muito vivos e são tirados da realidade. Pois claro que há alguns métodos dá-lhe mais esta formulação, outros dá-lhe outra, evidentemente, quer claro. Dizer, não, digamos, não é que a minha vida dava um romance, quer dizer, as vidas de modo geral davam romances, se houver alguém que as saiba contar, como romances. Senão não dá. Mas você não acha que é essa a questão? A questão é a maneira como se conta? Pois exatamente, e como tudo isso se organiza. E, digamos, neste seu último livro, o livro do Deslumbramento, né? Este seu último livro, digamos, que é delicioso sobre esse aspecto, não é? Volta a reunir alguns personagens que são família e que são... Exatamente, digamos, você pega em alguns personagens que criou, não é? E que aparecem noutros livros, e reúne-nos numa história simplicíssima, não é? Que é os preparativos para, digamos, a cidade de Luanda e os preparativos para ir passar um fim de semana no Mussul, não é? Exato. E, digamos, e tudo aquilo se articula, digamos, pode ser lido cada um dos capítulos como um conto, ele funciona por si só, né? E tem graça por si só, aquelas coisas já daqueles personagens. As experiências, não é? Da infância. Como é que chama aquele teu... como é que se chama? O tio Chico? Ou quem? Sim, mas aquele tem um nome esquisito, que vocês acham esquisito, que tem o nome de uma terra aqui, hein? Do lado do Baleizão? Não é do Baleizão, não. Aquele que o Mogofores. O Mogofores, exatamente. Temos o Mogofores,
temos o Osório, aqui tem uma série de gente ali, um era calças no sovaco, o outro era exatamente em baixo. É isso tudo. Sim, depois surgem essas caricaturas naturais, não é? Pois é, isso tudo, não é? E digamos, esse livro, não é? Que eu achei maravilhoso, e acho até que um dos seus melhores livros, se é que não é o seu melhor livro. Isso agora é o meu gosto pessoal, não é? Ele termina de maneira terrível, não é? Portanto, porque é o recomeço da Guerra Civil em Angola e agora na própria cidade, não é? Está lá na parte final do livro, dos 2 últimos capítulos do livro, está lá. Sim, digamos, começa ali a aparecer uma outra... Exatamente, é uma outra realidade ao lado desta e simultânea com esta, o que dá ao livro um caráter, digamos, e a importância e o peso que, digamos, que uma guerra tem, sobretudo se é uma guerra civil, dentro de uma cidade, e até acontece que o narrador, que é esse jovem narrador que sempre aparece nos seus livros, não é? O efeito que a guerra tem sobre ele. Eu vou ler aqui assim um bocadinho, não é? Nessa situação terrível de guerra aberta, não é? Eu vou citar, digamos, o próprio livro, não é? E o narrador fala, digamos, portanto, da guerra, e ele conseguia, dizia ele, separar o ruído de granada, pistola, AK, morteiro pequeno, morteiro grande, metralhadora que fica no chão, metralhadora em cima do prémio, treme-treme, ecos de morteiro a cair na água da baía, tiros que vinham do cruzeiro e Miramar na direção de baixo, tiros que estavam a cruzar o céu sem dizer de onde vinham, nem qual a direção que iam tomar. É extraordinário, digamos, que esta criança tenha já esta experiência da guerra. Ele ouve os tiros, não é? E sabe distingui-los uns dos outros. Digamos lá, como foi, isto é a transposição que você faz para este seu maravilhoso livro. Agora, como é que foi a sua vivência da Guerra Civil enquanto jovem lá na Luanda desde o início dos anos 90? Bem, eu costumo sempre dizer, por mais breve que tenha que ser a minha resposta, eu tenho sempre que dizer isto, que tem que se falar sempre da guerra com muita delicadeza e com muito respeito pelos outros, as outras crianças, os outros adultos, os outros soldados que viveram a guerra de uma maneira sempre muito mais brutal e pior do que nós em Luanda. Bom, para uma pessoa que não seja de Angola tem que compreender isto, que a guerra em Luanda chegou por pouco tempo, já houve várias vezes, mas chegou por pouquíssimas vezes, e no resto do país ela foi muito acesa. De qualquer modo, para uma criança, que era eu naquela altura, 12, 13, 14 anos, que já tinha ouvido tiros, já tinha, enfim, visto algumas escaramuças, mas não tinha visto, foram 4 ou 5 dias de guerra intensa aqui em Luanda. É assustador para uma criança. Hoje, ao lembrar-me, não me parece tão assustador, mas eu lembro-me que na altura não foi agradável. Os primeiros 2 dias era um medo brutal, mas eu não estava em casa, aconteceu que eu estava na casa de uma tia minha, isso está descrito no livro, aconteceu, fui passar o fim de semana, começou a guerra, as pessoas ficam onde estão, até há pessoas que ficaram na casa de amigos, não é? Se eu tivesse ido jantar à sua casa, naquele fim de semana, eu teria ficado consigo durante toda a guerra até terça, não é? Tanto que há uma expressão aqui em Luanda, em relação aos combates de 92, que a pessoa pergunta aonde é que passaste a guerra? Porque a pessoa quer saber onde é que a pessoa estava. Nós aqui dizíamos o que é que estavas a fazer quando foi o 25 de Abril, não é? Exatamente, é nesse espírito, não é? É essa força. Agora, ainda hoje, não é? O 25 de Abril aqui para nós foi uma coisa de alegria e tudo isso, toda a gente foi para a rua a festejar. Agora, lá em Luanda, debaixo daquela morteirada toda, não é? Há uma criança que até distingue os sons dos tiros, porque um tiro de metralhadora é uma coisa, um tiro de bazuca é outra coisa, e isto é muito impressionante e dá, digamos, para nós vermos, digamos, esta coisa terrível que é a guerra, de que julgámos até em tempos, e foi anunciado, aliás sempre se anuncia, que esta guerra é a última, nunca mais vai haver guerras, mas ela está sempre aí à porta, não é? E hoje, eventualmente, está até, mais que nunca, e há guerras em vários sítios, já lá agora o que se passa no Nagorno-Karabakh, e aquelas imagens que vemos na televisão, digamos, o seu livro mostra bem o que isso é, sobre uma pessoa que é uma criança e que no livro retrata também. Bom, vamos ter que terminar porque está a chegar ao fim o nosso tempo, não é? Eu queria ainda perguntar-lhe, de uma maneira geral, diga-nos aí, digamos, o que é que acha que a literatura, a leitura e a escrita pode fazer
digamos, num tempo como o que estamos a viver, terrível. Uhum. Nós não sabemos. Olha, uma das coisas curiosas que aconteceu durante este tempo de recolhimento e de pandemia, curiosamente aconteceu a nível mundial, nos sítios mais do que outros, foi que aumentaram os níveis de leitura, é óbvio, não é? As pessoas ficaram em casa, claro, com os seus computadores, até quem tem, mas sobretudo houve uma aproximação ao livro, não é? O que indica uma coisa só muito simples, que é eu, Zeferino, pessoas que gostam de ler e que estão com os livros, nós não precisamos de uma pandemia para nos aproximar dos livros, não é? Nós já estamos dentro da pandemia dos livros. O que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes é a oportunidade, não é? Houve um maior recolhimento e, portanto, as pessoas... O livro tem uma coisa fantástica, por isso é que eu digo sempre em relação à poesia, ao infantil, digo isto a qualquer pessoa, mas vou falar agora para os alunos, sobretudo aqueles que costumam dizer eu não gosto de ler. Tudo bem, não gosta de ler qual livro? O que eu pergunto sempre à pessoa, o que eu peço sempre às pessoas, aos alunos, aos professores é descubram o livro que vocês gostam. Há 1, 2, 10 livros que falam connosco e outros 500 que não falam. Às vezes nós só encontramos os outros 500. É preciso irmos à procura daqueles 10, que depois apresentam outros 10, porque é como tudo, é como a fruta, é como a roupa. Há livros que vamos gostar e há livros que não vamos gostar. O que eu considero particularmente importante é não desistam de ler. É uma oportunidade incrível, maravilhosa de viajar sem sair do lugar, conhecer culturas que nós não podemos conhecer. Algum tradutor já traduziu o livro do chinês, do inglês, do russo, e automaticamente eu estou a ler um pensamento que um russo escreveu ou que um argentino escreveu. Então, quer dizer, realmente eu acho que é só uma questão de quando. Para quem não lê, é uma questão de quando. Quando é que se vai a perceber que há ali toda uma magia incrível dentro dos livros? Não é preciso ser chato. Não é preciso ser chato. Pode ser extremamente divertido, pode ser extremamente belo. Uma coisa eu vos garanto. O livro tem uma dimensão que o filme, o iPad, a música e o telefone não têm. Tem uma dimensão que não é a terceira, nem a quarta, nem a quinta. É uma dimensão extra, que é, eu ao ler um livro, aquilo que eu ponho na história, é impossível que o Zeferino ou outra pessoa tenha posto. É só meu. Eu é que coloco aquilo. Portanto, o livro é escrito na hora que eu estou a ler. Não há nenhum outro formato que faça isso. No filme a gente espera, vê, observa e sente, mas não põe, observa, não é? No livro não. Essa é a beleza dos livros. É a beleza. Não é impossível que não haja um livro que não encontre alguém. É impossível. Exatamente. E muitas vezes até, digamos, esse fascínio pela leitura e esse prazer que a leitura nos dá, às vezes até nos leva a pegar na esferográfica e a experimentarmos como é que nós podemos transferir para a escrita o prazer que tivemos na leitura. E isso é bom, isso é outra coisa que eu queria também dizer, não é? Para aqueles que se sentem que gostam ou que têm alguma tendência para escrever. Escrever não é só escrever para publicar, é importante escrever, seja um diário, seja para guardar, a escrita é também um exercício, é um outro espelho. Há um espelho que a gente olha na casa de banho que é só para se ver se está bonito e está feio, muito bem, depois não precisa ficar 2 horas em frente a esse espelho. A escrita é outro dos espelhos, devolve-nos alguns segredos, passamos a descobrir coisas que não sabíamos. Isso é muito bom. Depois podemos mostrar ou não. Ou deitar fora. Ou deitar fora, mas já saiu. Exatamente, já saiu cá para fora. Olha, vamos ter que ficar por aqui. Agora vou-lhe fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal, mas tem que ser. Quando é que volta para cá? Quando é que volta cá? Não digo para cá, quando é que volta cá? Tem projetos? Eu já estou com saudades de Portugal, já estou com saudades dos meus amigos das escolas. Eu creio que sim, ou até ao final deste ano, ou no início do ano que vem, vamos deixar aqui a promessa de que o autor da Caminho, Onjaki, estará em Portugal, pelo menos por 1 mês, e vamos visitar Portugal de norte a sul. E se vocês quiserem, vamos também às ilhas, está bem? Temos que ir aos Açores. Sim, senhor. Então prepare-se, tá? Olha, um grande abraço e até à próxima. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Especialmente para os professores, que fazem um trabalho incrível em todas as partes do mundo. Exatamente. Muito obrigado a todos os professores. Adeus, um abraço.